Peço até Denise também chegou, Denise Dias. Bom dia a todas, todos, todes. A gente está iniciando hoje uma fala bastante simbólica e importante para o grupo, para o GT, né? Vai ser explicado para vocês o que significa o GT, que nós entre nós chamamos de GT, né? O grupo de trabalho. Vou só ler aqui a apresentação e passar a palavra para a Ana e Kátia, tá? Eu sou o Rodrigo Cotrim, faço parte do grupo há alguns anos, em diferentes papéis. Agora eu estou mais nos bastidores ajudando aqui nesse momento da apresentação. A nossa fala hoje, né, ela tem o título "O modo artesanal de fazer queijo de Minas nas regiões do Cerro, das Serras da Canastra e do Salitre Alto Paranaíba. É reconhecido como um patrimônio cultural brasileiro pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, desde 2008. O GT Slow Food de Queijos Artesanais, formado em 2011, elaborou e realizou o projeto Salvaguarda do Modo Artesanal de Fazer Queijo de Minas, de julho de 2015 a dezembro de 2017. A gente vai contar para vocês essa experiência, tá? Então, com a palavra Ana, né, vou começar a compartilhar com vocês a minha tela, onde tem os slides que a gente carinhosamente preparou para vocês, para que vocês tenham uma visão bem completinha dessa experiência tão bacana. Vocês conseguem enxergar tudo direitinho? Ótimo. Ana, contigo. Bom dia, pessoal. Obrigada pela audiência. É um prazer estar aqui para apresentar esse trabalho nosso e a nossa história, um pouco da nossa história como GT de queijos artesanais. Eu sou Ana Cláudia, né? Como eu digo, eu moro em Brasília e participo do GT também há uns anos já. Tá. Kátia? Desculpa, já é a minha apresentação. Bom dia a todos e a todas. Muito legal que estejam aqui conosco, porque para a gente é importante estar compartilhando esse projeto, que foi um trabalho muito bom de fazer e com resultados muito legais. Eu me chamo Kátia Caran, estou falando de Pirenópolis, aliás, eu moro em Pirenópolis, interior de Goiás, faço parte do Slow Food desde 2004, primeiro Terra Madre Internacional estava lá, e do GT desde a sua formação, em 2011. Mas essa questão, aproximação com a agricultura familiar e com os produtores começa bem antes. Então, é uma coisa que faz parte da minha vida, do meu trabalho, das minhas questões centrais. Então, muito gostoso estar aqui mostrando isso para vocês. Então, Ana, vamos começar? Vamos começar? Então, fique à vontade. Os princípios e objetivos do Slow Food têm muito a ver com o trato e salvaguarda do patrimônio cultural e imaterial e com a atuação do IPHAN, instituição criada em 1937. É o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. De início, a Constituição brasileira estabelece que o patrimônio cultural se constitui de bens culturais de natureza imaterial e material, referentes à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Entre os quais se incluem, o que é muito importante, a partir da Constituição de 88, os modos de criar, fazer e viver. Estabelece ainda a Constituição que a preservação do patrimônio cultural brasileiro compete ao poder público em colaboração com a sociedade e será feita por meio de inventários, tombamentos e registros, entre outras ações de salvaguarda. O registro de bens culturais foi criado no ano 2000 para reconhecer bens dessa natureza
processual e dinâmica como patrimônio cultural do Brasil. O registro possui caráter coletivo. O pedido tem que partir da comunidade detentora do bem cultural e contar com a participação da sociedade local. O IPHAN é a instituição responsável pelos processos de registro, que são inscritos num dos 4 livros criados: os saberes, o das celebrações, o das formas de expressão e o dos lugares. O livro de registro dos saberes é onde são inscritos conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades, como é o modo artesanal de fazer queijo de Minas, registrado em maio de 2008, como já adiantou o querido Rodrigo, que já falou. A partir de então, o modo artesanal de fazer queijo de Minas é reconhecido como patrimônio cultural brasileiro. Conforme a inscrição, esse saber fazer constitui um conhecimento tradicional e um traço marcante da identidade cultural das regiões do Cerro, da Serra da Canastra e do Salitre Alto Paranaíba. Os queijos produzidos nessas regiões sintetizam um conjunto de experiências, símbolos e significados que definem a identidade do mineiro, reconhecida por todos os brasileiros. Quando o IPHAN lançou um edital para salvaguarda de bens culturais registrados em julho de 2014, o GT de Queijos Artesanais viu aí uma oportunidade de financiamento convergente com seus objetivos de atuação. Sob o patrocínio e diretrizes do IPHAN e a administração do ITS, Instituto Terceiro Setor, o GT de Queijos elaborou e realizou o projeto Salvaguarda do Modo Artesanal de Fazer Queijo de Minas. Para tanto, foram mobilizados... que foi de julho de 2015 a dezembro de 2017. O projeto todo, é bom que se diga, custou 304.500 e tantos mil reais. 243.670 do IPHAN e 60.900 do ITS como contrapartida. Para fazer o projeto, foram mobilizados, para realizar o projeto, 15 integrantes do GT de Queijos, e entre GT de Queijos e GT de Educação do Slow Food, que trabalharam todos como voluntários, doando seus serviços para a realização das atividades. Nesse período, foram realizadas 9 viagens a campo para desenvolvimento das seguintes ações: pesquisa e documentação, sistematização do conhecimento e socialização do conhecimento. Essas três etapas consistiram no levantamento e identificação de produtores artesanais tradicionais, seus equipamentos, locais de produção, quartos de queijo, não é? E meios de comercialização. Entrevistas para apreensão dos saberes e fazeres envolvidos na produção, nos modos de transmissão desses conhecimentos e sobre seu significado como patrimônio cultural. Documentação fotográfica e audiovisual do modo artesanal de produção dos queijos, das referências culturais associadas a essas práticas, dos instrumentos e instalações utilizados, das formas de consumo e de comensalidade, como festas e feiras. Também foram realizadas oficinas de educação do gosto para produtores, estudantes e professores da rede oficial de ensino das sedes municipais do Cerro, Serra da Canastra e Serra do Salitre e Alto Paranaíba. Produção e montagem de 3 exposições itinerantes, uma para cada região
registrada para socializar o conhecimento e documentação produzidos no âmbito do projeto. Excelente, Ana. Bacana. Kátia, quer fazer algum comentário sobre essa primeira etapa? Então, é porque a gente não viu essas fotos, mas eu vou comentar depois, tem que passar as fotos para eu poder fazer o comentário. A gente não andou nas fotos enquanto a Ana... Tá, eu só vou fazer um comentário então, porque agora nessa etapa da apresentação, a gente vai detalhar para vocês cada uma dessas etapas. Então, a Ana fez uma introdução, absolutamente contemplou todos os pontos principais, assim, relacionados ao projeto, a quem executou, né? A gente está mostrando para vocês no slide agora a região, né, que foi visitada. E aí agora a gente vai tentar detalhar e mostrar através de imagens e comentários, né, e falas específicas, cada etapa. A primeira delas é justamente a da pesquisa e da documentação, né, que a gente buscou, nós fomos a campo, né, em busca de fazer fotos, registrar, né, vídeos, fazer entrevistas, construir textos, né, sobre esse modo artesanal de fazer queijo, de leite cru, né? Mas falando também do território onde esse processo ocorre, esse jeito de fazer ocorre, quem são os protagonistas e as protagonistas, né? Principalmente as mulheres que nós encontramos no campo, fazendo, né? Ali no campo que eu digo de pesquisa, né? Fazendo o queijo, que são figuras inclusive invisibilizadas muitas vezes nesse mercado, né? Formas diferentes de consumo, referências culturais que fazem parte do cotidiano dessas pessoas e que acabam estando inscritas nesses queijos também. Enfim, aí acho que Kátia e Ana podem tocar. Aí a Serra da Canastra, né, gente? Todo mundo conhece o tipo de fazenda que ocorre que tem nessas regiões todas. Pode passar, Rodrigo. Aí. Né? As casas sempre têm esses fogões, né? Vários de vocês conhecem, sempre oferecem um cafezinho para a gente, as linguiças ficam sobre o fogão para... Cafezinho acompanhado de queijo. Não, e as linguiças ficam, o que mesmo, Kátia? Giral. Elas ficam defumando, né, sobre o fogão. No giral. Né? Aí as pessoas fazendo queijo. É bom que se diga, inclusive, Rodrigo, até para enfatizar a sua fala, é que no Cerro, esse produtor que está aí mexendo a massa e peneirando a massa ali, os homens, especialmente, fazem queijo. Né? Na Serra da Canastra e no Salitre, Alto Paranaíba, são as mulheres que apertam os queijos. Os homens cuidam da ordenha, mas são as mulheres que apertam, que fazem os queijos. Né? Pode seguir, Rodrigo. Aí, né? Aí, Kátia tem umas observações a fazer a respeito dessa belíssima, maravilhosa, tradicional... Então, era isso que eu queria chamar a atenção, porque agora a gente está vendo o Marquinho aí, né, fazendo o queijo se você observa, é uma tábua de madeira. Embaixo dessa bacia tem uma tábua de madeira. Uma banca. Mas nós vamos ver uma banca de madeira. E nós vamos ver aí na sequência outros instrumentos. A gente vê aí a Dona Dalva também apertando queijo numa outra banca de madeira, bem pequenininha, a Dona Dalva. Ela consegue fazer os 2 queijinhos que ela faz, ainda e a Dona Dalva. Né? Agora, pode passar, Rodrigo. E as formas de plástico, aí nós vemos também não, aí já é o Luciano canastra. E o filho aí dele na canastra, aí nós já vemos na canastra, eles já estão usando a da esquerda com as mulheres, elas estão numa mesa de ardósia. Então, o que eu gostaria de observar que é importante para que vocês saibam? Que a partir
de um período, a vigilância sanitária, os órgãos de fiscalização, vem exigindo dos produtores as mudanças desses equipamentos, né? Então, as tábuas, as mesas que eram de madeira, para serem substituídas pelo inox, pela ardósia, que são, segundo os órgãos, né, fiscalizadores, de mais fácil higienização. Então, entra essa lógica higienista. E isso não é uma simples mudança. Por exemplo, as formas antigamente eram, onde o queijo era colocado, também eram formas de madeira. E isso não são mudanças simples assim, porque elas alteram esse modo de fazer, alteram, inclusive, a microbiologia desse produto do queijo, porque a madeira, hoje em dia tem estudos, vários estudos, a professora Célia lá em Viçosa mostra isso, que a madeira, o queijo em contato com a madeira, ele faz um diálogo ali na microbiologia desse produto, do queijo. E isso é que vai dar a textura, o sabor, a consistência, vai dar essa herança, inclusive, né, que vai passando de um queijo para o outro, de um produtor para o outro. Porque... Volta um pouquinho, Rodrigo, por favor, no slide, que eu quero falar uma coisinha que tem ainda mais para trás. Outra. Aí. Outra. Não, aí, ó. Estão vendo aí nessa foto bem da direita, que o Marquinhos está escorrendo o queijo e está saindo essa aguinha que escorre dentro de um tonel banco. Essa aguinha, gente, que sai do queijo, né, que ele está apertando, depois vai botar na forma. Isso aí, o finalzinho dela, finalzinho dessa água, se chama o pingo, que em Minas eles guardam esse pingo. Mas é no projeto de maturação, né, Kátia? Porque isso aí ele está escorrendo, por enquanto, a massa. Mas quando eles colocam o queijo para maturar, depois da primeira salga, o soro que escorre de noite, durante a noite, é recolhido durante o dia, de manhã, logo cedo, que é o pingo que participa da fermentação da massa do queijo, da fermentação do leite. Né? A Natália está dizendo aqui no chat. A Kátia está falando, isso aí. É o pingo, que é muito... falou, né? Isso. Então, esse processo todo em que o queijo está trabalhando com a madeira faz uma diferença enorme. Então, essas mudanças que esses órgãos têm promovido, né, tentado promover e conseguido, porque a maior parte dos produtores já mudou seus utensílios, botando a mesa de ardósia, substituindo as antigas formas de madeira por formas de plástico, né? Então, isso tem alterado esse processo. Então, eu queria fazer essa observação, porque isso é uma questão importante para esse produto, para essa herança, né, que não é uma herança cultural e tem toda essa herança biológica que se carrega aí nesse produto que é vivo. Então, era só essa questão. Pode seguir aí, Ana. Sim, porque essa alteração, quer dizer, essa obrigação de mudar a mesa, vocês estão vendo aqui, esse queijo no cerro, onde os queijos são menores, as formas são mais altas, os queijos são menores que os da canastra e os do salitre, e essas formas têm um ralo no fundo, né? Vocês vão ver mais para frente que ele aparece a forma do ralo. Olha lá, está todo aqui talhadinho em cima, vocês estão vendo, ele já está virando, ela já virou, que é uma habilidade isso, de virar o queijo e colocar de novo na mesma forma, não é? Para ele acabar de escorrer, né? E aí depois ele é tirado das formas, isso aí é a primeira salga, pode voltar. Isso é a primeira salga do queijo. É a que se faz ainda de 6 a 12 horas depois que o queijo está feito. É colocado esse sal grosso. Depois isso é batido e o queijo é virado e aí se faz a segunda salga, né? Essa maturação, essa questão da madeira que a Kátia começou a falar, isso é sempre um embate entre a legislação sanitarista, né? A legislação do Estado de Minas, que diz que foi para salvar o queijo artesanal de leite cru, lá nos anos 2000, foi a legislação que estabeleceu que não se podia mais usar as bancas de madeira porque elas não eram
limpas o suficiente, né? Mas isso alterou tanto a questão do pingo que, hoje em dia, vários produtores contaram para nós que adotaram as tais bancas de ardósia ou de metal, mas eles passaram a recolher o pingo em gamelinhas de madeira, deixar lá a gamelinha de madeira para recolher o pingo, porque a madeira é importantíssima. E a madeira é fundamental para a cura dos queijos, né? Aqui nós temos queijo recém-feitos, os branquinhos de baixo, curados já há alguns dias, aí mais maturados os de cima, eles vão fazendo esse controle, vira o queijo todo dia, vira de manhã, de tarde, que é para ele ir curando, não é? E a própria legislação estabeleceu que os queijos do Cerro, do território do Cerro, são curados em 17 dias. E os queijos da Serra da Canastra e da área do Salitre e Alto Paranaíba são curados em 21 dias. O que os produtores ficam indignados porque não sabem de onde é que eles tiraram esses dias, porque queijos variam muito, podem ser curados em muito menos tempo, né? E hoje em dia já tem queijos maturados por meses, porque são os tais queijos gourmetizados, os queijos que agradam ao consumo sofisticado de queijos para consumir com vinhos, né, de qualidade. Então, deixa eu só fazer um comentário. A Natália está acrescentando aqui, Kátia, rapidinho. As práticas de inspeção sanitária vão esterilizando o alimento e o queijo. A contribuição aqui da Natália. E aí isso me remete a essa questão que a Ana colocou de um confronto, de um conflito, de visões, de certa forma, porque algumas determinações elas criam processos de exclusões, né? De alguns modos de fazer queijo. Mas eu lembro que, em algum momento da pesquisa, apareceu uma curiosidade sobre o termo curar. Por que o queijo está curado, né? Porque ele vai se curando, né? Vocês lembram disso, que foi dito em algum momento? Claro, E é uma das possíveis interpretações desse termo, né? Que o queijo vai se autocurando, ou seja, um eventual risco sanitário, bacteriológico, enfim. O próprio queijo, a natureza dele, né, os processos químicos que acontecem ali, eles vão, com o tempo, né, o queijo vai se curando. Eu achei isso muito curioso, só queria, sem querer polemizar e discutir profundamente, só trazer essa informação. Porque no processo de pasteurização... Oi. A Natália, né, que está nos assistindo, falou aí que o queijo é um alimento vivo. Ele está permanentemente sendo processado, autoprocessado, né? É isso. Fala aí, Kátia. E a pasteurização, ela mata, né? Esse processo que o Rodrigo falou. Então, à medida que o leite é pasteurizado, aí perde essa propriedade de continuar essa maturação, essa cura, que faz ela própria a eliminação das más bactérias, porque bactérias sempre tem, é um alimento vivo, como a Natália falou. Então, as bactérias estão no nosso corpo, as bactérias estão em todo lugar, e no queijo elas é que fazem, as bactérias fazem esse processo de maturação que dá essa riqueza desse produto depois. E eu ainda não falei que essa questão da cura e da maturação é um grande gargalo e conflito permanente na relação entre os produtores e os órgãos de fiscalização e os governos locais. Porque, por exemplo, o grande consumo dos queijos em Minas Gerais, o que a população gosta é o queijo fresco, é o queijo de 2, 3 dias. Não é? De 5 dias, é o queijo mais fresco. E os queijos mais curados são já de um consumo mais urbano, de maior, não é? De grandes centros. Então, o queijinho fresco é o queijinho de todo dia das pessoas das pequenas cidades, né? Dos vizinhos dos produtores. É isso que é uma coisa que... E é sempre o grande conflito,
o grande gargalo, né, da relação e da comercialização dos queijos. Eu queria fazer um comentário sobre isso, porque, inclusive, essa questão que a Ana falou, do queijo fresco ser consumido localmente, cotidianamente, e o queijo maturado, mais curado, ser dos centros urbanos, tem a ver com o tempo de deslocamento desse queijo também. À medida que ele leva dias para chegar, ou que ele, né, também tem uma questão aí de como esse queijo chega na cidade, ou chega em outra capital de outro estado, enfim, isso é uma relação também que apareceu quando a gente conversou, né? Esse aspecto da comercialização, só um comentário adicional, ele não está previsto no escopo do projeto no sentido de patrimônio imaterial, né? A discussão é outra, mas não tinha como a gente não mapear isso, a gente não assumir que essa questão, como a Ana falou, que toca a comercialização, a figura do queijeiro, é um detalhe que não é um detalhe. É muito importante como esses produtores se relacionam com esses queijeiros, como esses produtos são escoados, né? Como eles são consumidos localmente, ou como eles fazem parte de uma entrega, às vezes, que é o próprio queijeiro que dá o tom. Então, é um aspecto bastante importante da manutenção, né, desse modo de fazer, a questão da comercialização. Eu queria fazer um comentário também, Rodrigo, a respeito dessa questão da comercialização e dessa distância. A Denise acabou de falar, aí quem me dera morar perto, essa distância e esse transporte do queijo tem a ver também com preço, né? Então, o Rodrigo levantou aí que é importante a figura do queijeiro, mas também é importante que se diga que, bom, primeiro que para fazer um queijinho desse, um queijão, né, essa maravilha, eles gastam 10 litros de leite para fazer um queijo, né? E na roça, esse leite é vendido por R$2, eles vendem em garrafa PET, mas na cidade, para quem mora na cidade, esse leite chega na cidade por 4 litros e tal. Então, faça uma conta aí de quanto sairia, só pelo custo do leite, um queijo, né? A R$3, R$4. Só que muitos queijos são vendidos para o queijeiro no preço de R$8, R$10, R$15. Então, essa questão da comercialização, a participação do queijeiro, o valor que ele tem lá no mercado local e o valor que ele chega nos centros de consumo, e a gente tem aí esse slide de número 22, mostrando as prateleiras onde tem desde o queijo industrializado, o queijo Minas padrão, até os que conseguem chegar nos mercados formais. Então, tem essa questão do valor também, né? Então, é importante a gente entender essas questões e saber que quando chega um queijo para ser vendido a 120, esses maturados, a Ana falou essa questão, e o mercado de gourmetização, que é um mercado ainda está crescente no Brasil, mas ainda frente ao número de produtores de queijo que tem no Brasil inteiro e que conseguem colocar os seus produtos no mercado, esse queijo gourmet ainda é uma fatia muito pequena. A grande maioria continua dependente dos atravessadores, dos queijeiros, para poder colocar o seu produto, vender o seu produto. É isso, podemos seguir. Olha só, sobre a questão da comercialização ainda, da adequação à legislação para poder trabalhar, viajar com queijo, tem uma série de delicadezas, de fatos que precisam ser considerados. Os produtores de queijo dizem que depois que eles embalam os queijos a vácuo, eles têm que ficar na geladeira. Eles não podem mais ficar no tempo. Os queijos que ficam no tempo, que são curados ao longo de tempo, que vai dando aquele mofozinho branco e tal, eles são curados sem queijo, sem plástico, não pode ter plástico. Aí a legislação exige essas coisas, quer que os queijos sejam embalados a vácuo. Já muda o processo. O queijo que está vivo fica morto ali dentro daquele plástico, né? Então, são sutilezas, são delicadezas que só quando a gente convive com os produtores, quando chega perto,
é que entende. Eu vi aí um comentário do Galo, Alex Galo, se eu não me engano, que fez aí um comentário sobre o perigo dos queijos frescos. Em Minas, todas as vezes que a gente conversava sobre isso, porque a grande produção dos pequenos produtores, para os quais o GT de Queijos, ou Slow Food, fez essa preferência. Nós trabalhamos especialmente para defender os pequenos produtores da agricultura familiar. Não é, queridos colegas? Deixa eu fazer uma consideração importante, Rodrigo. Sim. A nossa questão é essa. Nós, preferencialmente, defendemos os modos de vida desses produtores, em que a produção do queijo é parte da atividade rural, dos vários produtos que um pequeno sítio tem, né? Das várias produções. O queijo é uma das produções, e é o excedente que é vendido e que é largamente consumido pelas populações de Minas Gerais, que gostam do queijo fresco. E a questão da sanidade dos rebanhos, isso é uma coisa que a fiscalização e os governos estão tardando em fazer a vacinação de brucelose e de tuberculose de graça, como fazem a vacinação das pessoas. Por que não fazem também dos rebanhos? Agora, os produtores têm isso muito claro, que o rebanho que não é saudável, o queijo, o leite que não é bom, não dá bom queijo. E eles são muito cientes disso, não é, Kátia? Eles falam disso o tempo inteiro, eles têm consciência disso, e sempre se diz, nós escutamos isso na pesquisa inteira, o tempo inteiro, para todo lugar que a gente andou, que nunca ninguém soube de gente que tinha morrido por comer queijo. A tua fala é importante, Ana, porque assim, e a pergunta do Alex também, porque, Alex, existem perigos nas histórias únicas, né? A Chimamanda Adichie já nos ensinou isso lá no TED dela. E a gente tem, como a Ana muito bem colocou, nuances regionais que são desconsideradas, e conhecimentos, né, ancestrais, conhecimentos assim empíricos, né, e percepções da qualidade do queijo, do leite, né, ao fazer, que isso é desconsiderado no modo de pensar e produzir comida industrialmente. Então, esse saber cultural, social, que passa de geração para geração, que está muito ali no local, como a Ana falou, tem a ver com o modo de vida da região, do qual a gente que mora em cidade grande não acessa. Eu, por exemplo, moro numa cidade grande, eu não tenho essa percepção. Então, eu entendo, nós entendemos as preocupações, nós também a temos, né? Mas isso que a Ana falou foi muito fundamental. Assim, existe um saber reconhecer riscos que não está exatamente num atestado, né? Mas existem trabalhos técnicos. Inclusive, Bibi fez uma tese linda de doutorado sobre isso, e outros vários trabalhos. Existem pessoas que são técnicas dentro do grupo de trabalho de queijos, que a gente não vai aprofundar essa questão, porque não é muito objetivo, que já produziram e produzem artigos que discutem esses parâmetros todos, técnicos, do ponto de vista técnico, e que também garantem outras possibilidades, por exemplo, de atestar a segurança, além dessas que a gente está falando. Que a gente está dizendo aqui a questão da ordem da valorização do cultural, né? Mas existem outros parâmetros técnicos também que foram colocados nas mesas de discussão muito recorrentemente, que contestam algumas colocações ou visões que são padronizadas, né? Como se todo mundo produzisse queijo, como se todos os riscos fossem os mesmos em todos os lugares. E não, as condições locais, elas alteram essas condições de risco também, né? Estou falando em linhas gerais, só para a gente também não ficar muito presas a essa questão do risco, né? Que é uma fala muito constante, assim. Então, agradeço muito a pergunta do Alex. E aí, eu também queria aproveitar
acho que essa deixa aí, que o próximo slide a gente já vai falar sobre a sistematização, voltando para o projeto, né? Que, fechando isso que o Rodrigo falou e entrando no próximo slide, o GT e os produtores não são contra as boas práticas de produção, né? Mas aí entra uma outra questão também, que é uma das frentes do GT de trabalho, que é a defesa do direito do consumidor também, em escolher os produtos que quer consumir. Então, se ele quer consumir, se ele tem essa preocupação toda e não está legal, ele pode consumir um produto pasteurizado, mas ele tem o direito também de consumir um produto artesanal de qualidade e esse produto chegar no mercado, né? Então, essa acho que é a questão que a gente estava falando. Pode passar aí, Rodrigo, por favor? Então, olha aí, a gente chega num ponto de quando o projeto, a Ana estava falando sobre o projeto, e chegamos na sistematização de tudo isso que foi levantado, essas entrevistas, sobre o modo de fazer, o modo de comercializar o queijo, que está relacionando a esse modo de ser dos produtores, a vida deles, né? Então, esse conhecimento foi sistematizado por um grupo de trabalho GT, que o Rodrigo falou. Então, eu quero aproveitar aqui para já apresentar esse GT, o GT de queijos. O nosso grupo de trabalho, Slow Food Brasil Queijos Artesanais, esse GT aí, ó, tem uma foto de 2015 lá em Bambuí, no Centro de Treinamento de Emater, que aparece. 17, desculpa, 17, é porque não, ele 16, foi um projeto que... 2016. O projeto foi de 15 até 17, né, Ana? Isso. Como a Ana já falou lá na frente. Então, aí tem praticamente todos os membros do GT, mais alguns parceiros que estavam lá, professores do centro do IFG de Bambuí, a Célia Corsino, do IFAM, que estava aí com a gente. Então, aí estamos nós, o GT. E aí eu queria apresentar. Esse GT, gente, se formou em 2011, a partir de um convite para nós participarmos, para o Slow Food participar do primeiro simpósio de queijos artesanais do Brasil. Vou ter que botar o óculos porque está um pouquinho distante da tela. Dos primeiros simpósios de queijos artesanais do Brasil, que foi organizado pela Embrapa do Ceará, na cidade de Fortaleza. Em função, então, desse convite, começou-se a identificar, reunir iniciativas e pessoas vinculadas ao movimento Slow Food, que tinham em comum a preocupação com a defesa dos queijos de leite cru no Brasil. E foi feita uma mobilização, fizemos uma mobilização essas pessoas para que nós pudéssemos ir para esse encontro e levar produtores de queijo, né, de diferentes regiões do Brasil para participar desse evento. Nós conseguimos levar mais de 15 produtores de queijo do Brasil todo para participar desse evento, além de outras pessoas. E foi, então, nesse momento que foi criado o GT, a partir dessa mobilização e do acúmulo de discussões que nós tínhamos, essas pessoas todas tinham, né, tendo como norte o Manifesto Internacional em Defesa do Queijo de Leite Cru, do Slow Food, que foi lançado em 2001 na Itália. Esse manifesto, então, na verdade, ele lança uma campanha, né, uma campanha alertando para o risco de extinção desses queijos de leite cru, não só no Brasil, essa campanha é internacional. Então, esses queijos de leite cru são produzidos de forma milenar, né, no mundo inteiro, e a extinção desses queijos frente aos regulamentos internacionais que discriminam, então, a produção artesanal, tem essa questão sanitarista e que homogeneizam essa produção ao trazer essa preocupação com a pasteurização e querer colocar tudo dentro do mesmo formato de produção. E isso ameaça destruir não só os queijos, mas o meio de vida dos produtores artesanais e, por um outro lado, restringe a liberdade de escolha dos cidadãos em comprar esses alimentos, né?
porque, como eu já falei, nós como cidadãos temos direito a escolher o que nós queremos consumir. O GT, ele reúne associados de diferentes formações do Brasil todo, de diferentes regiões do Brasil, que se interessam em colaborar voluntariamente, somos todos voluntários, para a salvaguarda da cultura, dos modos de vida e dos saberes envolvidos na produção dos nossos queijos artesanais. Nós entendemos que essa divulgação dessa causa, que e aqui essa live tem esse propósito, ela é de grande importância social, cultural e econômica, pois ela envolve, por um lado, então, milhares de produtores. Só em Minas Gerais eram mais de 30 mil, na época que nós começamos a realizar o projeto, nós tínhamos esses números, mais de 30 mil de produtores de queijo em Minas Gerais, e esse número vem caindo, infelizmente, né? Então, para a gente poder trabalhar em prol disso, a gente tem que conhecer esse trabalho, tem que mapear essa produção. E aí entra o trabalho do GT. Uma das frentes de trabalho do GT é fazer esse mapeamento desses queijos de leite cru produzidos no Brasil todo, que na maioria das vezes ficam na invisibilidade, são produzidos em escala muito pequena, né? Então, mapear essas iniciativas, identificá-las, é um dos nossos propósitos. E com isso, para mostrar para todos, a gente fez um mapa que está lá, que vocês podem acessar através da página do Slow Food Brasil, onde estão mapeados esses queijos, essas regiões queijeiras no Brasil. Uma outra frente de trabalho, pode deixar aí, Rodrigo, que eu já vou falar dela, do GT, a promoção de atividades de educação do gosto e degustações. Volta aí, Rodrigo, por favor. Volta aí, Rodrigo. Volta no slides. slide. 3 slides. Volta, exatamente o que eu estou falando agora. Para a gente, além de falar dos queijos... Aí. Anda uma, Rodrigo, anda um. Além de falar de queijos, aliás, vocês devem estar com água na boca aí da gente ficar falando, né? Pois é, mas a gente, quando pode, né? E a gente tem feito isso desde que o GT começa, a gente faz vários eventos para degustar esses queijos, para apresentar esses queijos, né? Então, isso se chama, é um trabalho de desenvolver uma metodologia que o Slow Food trabalha muito, que é educação do gosto. Na verdade, é uma sensibilização que nós fazemos para valorizar a nossa rica cultura alimentar. Então, os queijos estão dentro dela. A gente apresenta diversos tipos de queijo, tempos de maturação, para que as pessoas percebam isso, mas pode adiantar aí. Essa aqui, slide está mostrando, é uma oficina de educação do gosto. Nós apresentamos vários produtos, além dos queijos, produtos da biodiversidade brasileira, e aí as pessoas trabalham com sentidos, com o paladar, com o olfato, com a audição, para que elas possam perceber essa riqueza que a gente perde à medida que a gente vai entrando com os produtos pasteurizados, os produtos industrializados, a gente perde essa capacidade de sentir isso, de cheirar, de degustar, né, esses vários produtos. Então, essa é uma metodologia de trabalho do GT e é uma frente de trabalho nossa desenvolver essas atividades, e durante os projetos nós fizemos várias atividades dessas, em escolas, fizemos junto às secretarias de educação nos municípios, nas regiões trabalhadas. Uma outra questão, uma outra frente de trabalho do GT também é a defesa de uma legislação específica para os produtos artesanais, diferenciada da legislação que é feita segundo os parâmetros e os interesses da indústria, e que respeite o saber fazer dos produtores, que permita a manutenção das instalações, como nós já mostramos atrás, os quartinhos de queijo, as mesas de madeira, as formas, as ardósias e as madeiras, que isso seja opção dos produtores e não só uma coisa imposta. E as formas de comercialização também, que cada um consegue trabalhar, que isso seja também
reconhecido, seja guardado, seja trabalhado. Então, nessa defesa, ele une interesse de produtores e consumidores e isso está baseado, como eu já falei, no direito à liberdade de escolha dos consumidores. Outra linha de trabalho, frente de trabalho desse nosso grupo, GT, o incentivo à compra solidária de queijos. Então, a gente promove essa aproximação entre o produtor e o consumidor, de fazer a compra direta, a importância, como acho que a Isis, que um dos nossos ouvintes, uma das nossas ouvintes falou, né, que me dera estar perto de um desses consumidores. Então, a gente, mesmo estando nas cidades grandes, a gente tenta fazer essa conexão entre os produtores e os consumidores através dos grupos de consumo, favorecer essa compra direta e solidária, com preços justos, né? E também favorecer a participação desses produtores, facilitar a participação desses produtores em feiras, em eventos onde eles possam levar seus produtos para serem conhecidos, mas também comercializados, já que uma boa parte deles não consegue fazer com que os seus produtos cheguem aos mercados formais. E só para eu não me alongar muito, porque aqui é para só apresentar o GT, algumas ações para vocês entenderem que esse grupo de trabalho que já tem 10 anos de existência e tem um certo reconhecimento na sociedade civil, junto ao poder público também. Então, a gente já participou, né, de um grupo de trabalho não visa para discutir o projeto de inclusão produtiva com segurança sanitária. Então, estamos antenados também com essa questão das boas práticas, de como fazer isso, e os produtores estarem participando disso. O GT participa do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional, com a sua experiência em relação à produção artesanal e a questão da agricultura familiar e a nossa defesa dos agricultores familiares de pequeno porte, e o acompanhamento da legislação sobre produção artesanal de queijo de leite cru, e vocês vão encontrar lá na página do Slow Food Brasil também alguns artigos, alguns posicionamentos do GT em vários momentos sobre essa legislação, a questão do selo arte, que nós não vamos ter tempo aqui de discutir tudo isso, mas está lá alguns posicionamentos do GT quanto a isso. Tá bom? E aí a gente segue apresentando ações do projeto. Deixa eu só fazer um comentário, Kátia, com relação a isso que você falou. Eu fiz um esforço aqui de apresentar as imagens, tanto do jeito de trabalhar do GT, como você está focando agora na apresentação das atividades do GT. Ela fez uma ampla fala explicando isso. E o meu comentário, o objetivo é só linkar com esse projeto da salvaguarda que a gente está fazendo, e através dessas metodologias, né, através desses jeitos, de diferentes maneiras, seminários, feiras, tudo isso que a Kátia colocou, a gente também foi sistematizando o conhecimento sobre o que a gente tinha documentado. Essa segunda etapa é muito importante, e ela é dialógica. Ela não cabe só numa mesa de pesquisadores. O conhecimento não está ali, né? Ele está ali também. Ele está na feira, ele está no retorno de um gosto, de uma experiência sensorial, de uma pergunta que alguém faz, do não conhecer determinado aspecto. A gente vai também entendendo como a gente consegue sistematizar esse conhecimento levantado, como a gente consegue ou precisa organizar essas informações, inclusive para apresentar que é a terceira etapa que a Ana vai retomar, que quais foram as entregas do projeto, como a gente socializou esse conhecimento, né? Então, isso tudo faz parte de uma sistematização, né, dialógica. Então, só para linkar, conectar, tá, gente? Ana quer tocar agora a parte de socialização, que eu queria até mostrar, Rodrigo, infelizmente nós estamos com o tempo correndo, mas eu queria mostrar lá, desde aquela feira lá de Medeiros, que a gente participou de várias feiras, não é? Tanto na região do Cerro, como na região de Medeiros. A gente promoveu, dentro do projeto, seminários para discutir as questões do queijo. Eu queria mostrar lá, isso que você já mostrou, eu queria que você viesse enquanto eu estou falando. Então,
o projeto tratou também de informar o público, ao público maior, em eventos de eventos culturais, feiras, não é, culturais. A gente tratou de convergir, colocar questões do projeto. Fizemos, inclusive, fizemos concursos, né, populares de degustação de queijo, realizamos seminários em vários lugares, participamos de várias feiras, divulgando a ação do GT de Queijos, a atuação do Slow Food e o modo artesanal de fazer queijo de Minas como um patrimônio cultural de todas as pessoas, de todos nós, dos mineiros especialmente, né? Então, foi isso que a gente fez. E depois, todo esse conhecimento sistematizado e a documentação que nós fizemos ao longo dessas 9 viagens a campo, não é? E participando disso tudo, promovendo tudo isso, nós produzimos exposições que foram apresentadas em cada região. Então, a exposição permanente de Medeiros, aí no caso, Medeiros tinha já este espaço, esse antigo matadouro, que era o Museu do Queijo Canastra. Eles tinham ainda um acervo bastante incipiente de doação das pessoas do lugar, e nós, então, realizamos a exposição como o acervo permanente também desse Museu Queijo Canastra, na intenção de que ele se transforme num centro de referência do queijo artesanal de leite cru e patrimônio cultural de toda a região da Canastra. Ele está localizado em Medeiros. Então, foi a primeira exposição que nós fizemos. Cada exposição tinha cartazes para divulgação, que eram distribuídos nas prefeituras locais, e folders, que foram produzidos também, né? E isso foi repassado para as prefeituras, caso quisessem continuar produzindo essa sociedade. Aí está a abertura da exposição na Serra da Canastra, em Medeiros, na Serra da Canastra. Ficou muito bonito, eles gostaram muito, gostaram de se ver na exposição, porque a gente fotografou vários deles, como vocês verão adiante nas outras exposições. Pode passar. Eu queria só fazer um comentário, isso que a Ana falou, que eles gostaram muito. Então, para mim, a gente não fez isso só para que pessoas de fora vissem. Vocês precisavam ver que lindo que era quando eles se reconheciam nas fotos e como isso é importante para a autoestima dos produtores, ver as suas famílias, as suas propriedades, os seus produtos lá postos na sua região, na sua cidade, né? Isso foi muito importante também. A gente ficava emocionado de ver que a gente contribuía, porque muitas pessoas simples achavam, o meu produto, tá? E se ver numa foto assim era muito, muito legal. Eles ficaram realmente felizes, né, Ana? Foi muito legal. Aí, essa exposição é o queijo do Alto Paranaíba, Serra do Salitre. Essa aí foi montada muito simplesmente numa barraca e tal pela secretária de Educação e Cultura e Turismo da cidade de Serra do Salitre, do município, na sede do município, né? E foi visitada por muita gente. Aí tá, ainda fizeram uma pequena degustação de queijo, porque o queijo, por exemplo, do João José, o queijo imperial, é da região, é da Serra do Salitre, né? Havia outros queijos, eles trouxeram os queijos dos produtores para serem degustados no espaço da exposição. Então, houve uma mobilização também, pode passar, Rodrigo, das prefeituras, dos secretários locais. Aqui nós já temos uma exposição no Museu Histórico de Patrocínio, que é uma grande cidade de Minas, perto de Patos de Minas, e a secretária de Educação e Cultura caiu das nuvens, que ela não sabia que o modo artesanal de fazer queijo de Minas era um patrimônio. Embora o pai dela seja um produtor de queijo, ela nunca tinha pensado o queijo assim. E nós tivemos oportunidade de partilhar tudo isso com as pessoas do lugar,
né? Com as universidades, com os estudantes, né? Foi muito legal. A gente fez também, na abertura da exposição, a gente fez uma degustação de queijos. Aliás, eles nos proporcionaram, alguns produtores de queijo estiveram presentes na abertura, né? Houve essa apresentação do trabalho e, à tarde, nós contamos com a presença da Vanilza Rodrigues, que é da Superintendência do IPHAN de Minas Gerais, que sempre apoiou muito o projeto, participando dele, e que levou essas cartilhas que são distribuídas para as crianças, explicando por que o modo artesanal de fazer queijo de Minas é um patrimônio cultural, né? Foi muito legal que a gente juntou as ações do IPHAN com as nossas, a gente teve essa colaboração e também dos produtores. Aí, adiante, o Elmer foi convidado para fazer uma aula sobre maturação de queijo na Unicerp, que é uma universidade particular, né, do Cerrado, que tem vários cursos, entre os quais a Faculdade de Nutrição, que foi quem nos convidou para isso e que nos recebe nesse laboratório, inclusive. Né? Recebeu o Elmer. O Elmer faz parte do GT. O Elmer é parte do GT e o Elmer é um grande especialista em queijos artesanais de leite cru e em maturação de Minas Gerais. Ele participou, inclusive, do processo de registro do modo artesanal de fazer queijo de Minas, que eu recomendo a todos que entrem no site do IPHAN e abram o dossiê do registro, que está publicado lá, e que tem todas essas informações, inclusive quem participou disso desde o começo. O Elmer nos honra muito com a sua participação no nosso GT. Entre outros especialistas que nós temos no GT, o Elmer é um dos mineiros mais apropriados da situação da produção de queijo e da comercialização dos queijos artesanais de leite cru em Minas. Né? Então, ele foi conosco, ajudou a montar a exposição do patrocínio, e aqui nós já estamos no Cerro. A exposição no território do Cerro foi montada na Chácara do Barão, na cidade do Cerro, que é aí o que nós estamos vendo, e aí foi montada em Conceição do Mato Dentro, aqui é a abertura da exposição, né? Também na região do Cerro, e aqui em Alvorada de Minas, numa escola estadual, a exposição foi montada e os estudantes também participaram bastante, teve todo um trabalho sobre o patrimônio cultural, sobre o modo artesanal como patrimônio, o modo artesanal de fazer queijo, né? E foi isso, a exposição circulou e continuou circulando assim depois que nós paramos o projeto, né? Ela continua circulando, a exposição ela é entregue às secretarias de cultura locais, né? E ao IPHAN, que administra, a Superintendência de Minas Gerais do IPHAN, administra a circulação dessas exposições. Nós tivemos inúmeros parceiros, que a gente tem que dizer para vocês que foram importantíssimos, foram as associações dos produtores, na Serra da Canastra e em todos os lugares, as prefeituras municipais de educação e cultura, a Emater, nós sempre trabalhamos com as Emater locais, né? A gente sempre trabalha. O Instituto Federal de Minas Gerais, o IFG de Minas, o Campus Bambuí, que é um grande campus, né? Que era já do IFMG antigo e tal, e que tinha lá um espaço que foi onde nós fizemos o grande encontro do GT e do projeto, né? O centro de treinamento... Deixa eu só fazer uma observação aí, Ana. Nesses parceiros e colaboradores, e tem as secretarias estaduais de educação, as escolas, nós fizemos durante o projeto, isso já foi feito, mas só queria ressaltar, com a parceria do GT de Educação, fizemos várias oficinas do gosto nas escolas, Fúvio, Bibi, eu, outros integrantes também do GT. Gabi, que é do GT Mandioca, do GT Educação. Então, houve um entrosamento muito bacana entre GT de Educação. Na época, não tinha de mandioca ainda não, mas já tinha de Educação.
e o GT Queijos para realizarmos essas ações, e foram muitas oficinas, foi um processo muito bacana também, deu bastante trabalho, mas a gente andou bastante nas escolas, essa foi uma parceria que a gente agradece bastante, e então aí as associações, se esquecemos de alguma, infelizmente... Sim, mas estão todas aí, né? Estão todas aí. A Coalpa, né, que é uma cooperativa agropecuária dos produtores de derivados de leite do Alto Paranaíba, que permanece uma coisa meio desativada, mas é uma ideia, né? E a gente teve sempre muito apoio do João José Melo, né? E a Secretaria Municipal de Cultura de Serra do Salitre, a Neizinha, apoiaram, participaram, foram a patrocínio para a abertura da exposição, depois levaram a exposição para fazer lá, né? Nós tivemos apoio de produtores que nem participaram diretamente do projeto, que é o Wellington Casquinha, por exemplo, de Brejo Bonito, nos ajudou demais. A Secretaria Municipal de Rio Paranaíba também, o Aleimar foi outro, que participou com a gente de vários seminários, foi lá à Universidade Federal de Viçosa, no campus Rio Paranaíba, que foi outro parceiro importante, né? A professora Fabrícia Queiroz Mendes abriu, nós fizemos seminário na Universidade Federal de Viçosa, lá em Rio Paranaíba, e já falei da Unicerp, a Secretaria Municipal de Cultura de Patrocínio, né? O Museu Histórico e Casa de Cultura de Patrocínio, que é a Maria de Fátima Faria, que ajudou a gente muito, e a Associação dos Produtores de Queijo Minas Artesanal do Cerrado, a Procer, também esteve conosco, o Geraldo Brandão esteve em vários encontros que nós fizemos. Também os parceiros e colaboradores do Cerro foram a Apax, que é uma das primeiras associações de produtores, né? O Eduardo Melo, que é um produtor e era o presidente na ocasião, o Sindicato dos Produtores Rurais, onde nós fizemos reuniões com eles, com a Emater, tudo do Cerro, a Prefeitura Municipal do Cerro, a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio, a Guigui Campos, o escritório técnico do IFAM, a Letícia Matos Oliveira, que andou com a gente, emprestou os carros do IFAM para a gente se deslocar nas viagens, né? E a Secretaria de Cultura e Turismo de Rio Vermelho, que nós tivemos o secretário próprio, o Rodrigo Leal, para fazer visitas a produtores, indo conosco mostrar onde era. Então, a gente teve esses parceiros maravilhosos, interessados, né, que nos ajudaram a realizar esse projeto, as atividades do projeto. E, por último, e muito importante, foi o apoio... Desculpe, aí está passando um avião aqui em cima. A Superintendência do IFAM de Minas Gerais, a Célia Maria Porcino e a Vanilza Rodrigues, se deslocaram e estiveram conosco em inúmeras ocasiões. Foram para a inauguração do Museu de Patrocínio, foram para a inauguração do Museu da Canastra em Medeiros, participaram do nosso encontro lá em Bambuí. Então, nos deram todo o apoio, todo o tempo, inclusive guardando a exposição, recebendo, encaminhando, mandando os carros do IFAM para... E é uma coisa extraordinária. Sendo eu uma aposentada do IFAM e conhecendo bem essa instituição, a gente ter o apoio de superintendências estaduais do IFAM não é uma ocorrência muito comum. É preciso que a pessoa esteja, o superintendente esteja mesmo engajado no projeto, né? Como foi aí. E eu, por último, para encerrar minha fala, sim, aí vocês vendo essa coisa linda de gente que faz, todas as exposições tiveram essa apresentação dos produtores, né? Das pessoas que ou já foram produtores e falam, contam história e tal. Eu queria dizer, eu pedi ao Elmer para nos atualizar, e ele mandou aqui para mim, que segundo a portaria 2051 do IMA, publicada em 7 de abril, agora, o período mínimo de maturação dos queijos de Minas, que eu não sei porque que um mapa tem que se meter nisso, ficou assim: 14 dias, Araxá, Canastra e Serra do Salitre. 17 dias, Cerro, quer dizer, território do Cerro, toda a
22 dias, cerrado, triângulo, vertentes e ibitipoca, ou seja, todas as demais regiões produtoras de queijo. São 22 dias. Então, assim estamos. Muito obrigada, gente. Tem sido um prazer participar disso aqui, mas acho que a gente já está na hora de encerrar, não é, Rodrigo? Sim, Kátia quer falar alguma coisa para finalizar? Não, eu acho que essa foto aí é realmente a maior riqueza desse projeto, né? A gente ter podido ter essa oportunidade de conhecer esse universo, não só os produtos, mas esse universo de produtores que está exemplificado aí com essas fotos dessas famílias e como que a produção de queijos é uma coisa muito importante para eles. Então, entender isso, entender os seus gargalos e a importância de nós conhecermos isso, divulgarmos, apoiarmos essa causa, estarmos juntos deles, comercializando os queijos, comprando os queijos, eu acho que é uma das maiores razões, pelo menos para mim, de estar no GT e de estar aqui apresentando esse projeto e de ter vocês conosco para que essa luta não seja só dos produtores de área de estar fazendo queijo, mas que a gente tenha a produção artesanal como uma bandeira, para que a gente não perca essa riqueza, né? Essa cultura, essa rica diversidade, essa cultura alimentar tão rica que nós temos no Brasil. Então, a forma que nós temos de fazer isso é com essas ações todas que nós temos feito, consumindo esses produtos, apresentando essas pessoas, apoiando essas causas. Acho que é por aí. E ouvir agora, né, de quem está, eu acho que ficaram, talvez tem algumas perguntas, quem está aí com a gente. Esperamos que parceiro também. E só para, na página do Slow Food, mais uma vez, dizer que tem esses materiais e que a gente está aberto também a receber, através de lá, os comentários, a participação de vocês. Eu queria só dar um depoimento... Só um instantinho, eu esqueci de dizer que é importante, eu tinha, inclusive, escrito isso. Quer dizer, esse projeto foi um grande desafio para nós, embora a gente seja uma coisa convergente com as coisas que a gente faz e acredita e tudo isso, foi um desafio, né? Essa coisa de organizar viagens, de ir a campo, de fazer isso tudo e de ter que ter um resultado, um projeto, né? O projeto acabou em dezembro de 2017, mas nós apresentamos a prestação de contas até julho de 2018, nós trabalhamos nisso muito, né, Kátia? Indo atrás de informações, de coisas. Toda hora a gente tinha uma cobrança, né, do IFAM, do planejamento, enfim. Foi um desafio, né? Mas propiciou um grande aprendizado que está nas exposições, que está na... Nós não falamos aqui que nós constatamos diferenças na produção do queijo. O modo de fazer queijo, né, Kátia? O modo de fazer queijo na canastra, no Alto Paranaíba, no Salitre, é diferente do modo de fazer, é um pouquinho diferente do modo de fazer no Cerro. Tem particularidades, tem questões identitárias mesmo, antigas, de modos de ser, de fazer, que nós conseguimos entender e que foi muito importante para nós, né, saber disso. Foi muito bom e a gente ficou muito feliz com essa oportunidade de contribuir para o reconhecimento desse modo de fazer como um patrimônio cultural, né? Tanto no local, como para todo mundo que viu a exposição, para todo mundo que teve acesso, e para vocês aqui. Nós temos muito prazer de estar apresentando esse projeto, que foi muito bom de fazer. Foi muito custoso, mas foi muito bom de fazer, né? Obrigada. Eu queria fazer um relato. Eu venho do Slow Food, estou no Slow Food desde 2011 e atuei muito diretamente. E, para mim, o GT Queijo ele é a síntese do que o Slow Food propõe. E, para mim, foi o grupo que eu encontrei uma complexidade e uma quantidade de aprendizado que está para além das entregas. Então, a complexidade mora um pouco nessa miscelânea, nessa tantão de gente que está no Brasil inteiro,
que está fora do Brasil também, a essa altura do campeonato, muitas pessoas estão fora também. E, para além dessas entregas que são técnicas ou que ajudam a construir argumentos técnicos, ou ajudam a construir justamente a intenção de salvaguardar, né, os queijos, tem um impacto cotidiano. Então, assim, eu não sou especialista em queijo, eu sou só um homem que gosta de queijo, né, e encontrou no grupo uma maneira de concretizar todas as propostas do movimento, né? E eu fico muito feliz quando eu ouço amigos e colegas de trabalho, alunos e familiares dizendo que eu trouxe um problema para a vida deles, assim, delas, dizendo que eu coloquei um padrão de queijo que eles agora não conseguem mais comprar aquele queijo do mercado, né? Então isso é de uma simplicidade, de uma irrelevância para o todo, mas uma relevância enorme para a minha rede de afetos, para o meu cotidiano. E são essas pequenas somas que fazem realmente a diferença, fazem a gente abrir espaço para outras narrativas, né? Para a gente não cair na padronização da alimentação, né? Que é no frigir da noite, assim, no final da noite, é o que a gente está falando, né? Abrir espaço para o complexo, para o multi, para a diversidade, celebrar essa diversidade, acolher e se disponibilizar a viver dentro dessa diversidade, que é difícil, né? A gente conciliar diferentes visões, diferentes parâmetros, às vezes para discutir certas coisas, mas é isso, se colocar no debate de uma maneira muito saborosa. Esses queijos todos são saborosos, cada um à sua forma, né? Então, eu só queria deixar esse depoimento. E, bom, perguntas. A Laís fez um comentário, acho que Kátia e Ana já leram, né? Agradecendo a apresentação. E o Alex fez uma pergunta que eu entendo que já foi respondida pela Ana, né? Alguém mais tem alguma pergunta aqui no chat para colocar? A gente não consegue ouvir vocês, mas a gente consegue ler. Se vocês quiserem fazer alguma colocação, ou, enfim, se despedir também, como a gente fez. Ana e Kátia, se quiserem falar mais alguma coisa antes da gente... Olha só, eu queria falar um pouco da questão aí que o Galo colocou outra vez, se a gente trabalha com a Zemater local com relação ao Celuarte. Nós temos algumas questões com o Celuarte, né? Nós entendemos que... Nós fizemos um artigo, inclusive, quer dizer, colocamos lá que o Celuarte, a gente questiona se não seja uma legislação para oferecer mais do mesmo, porque é uma legislação... Ana, eu acho que você travou. A Ana travou. A Ana travou na fala, no finalzinho. Que pena. Então, eu vou dar continuidade aqui para a gente, esse argumento da Ana. Qual é a nossa questão em relação a essa legislação? Nós entendemos que o Celuarte, ele traz um avanço, né? Mas ele também pode ser uma armadilha, não é uma armadilha, deixa eu ver se eu acho o termo certo. Ele também traz outros entraves, quer dizer, à medida que a gente avança na legislação, na verdade, assim, ele não conseguiu, o Celuarte ainda não conseguiu romper com todos os entraves para os agricultores de pequeno porte, de pequena escala de queijo, né? Por quê? Porque essas exigências que o Celuarte ainda mantém, elas são difíceis de ser atendidas pelos agricultores familiares, pelos produtores de queijo. Então, é preciso que esse olhar ainda seja feito no local e atendendo a essas especificidades, essa diversidade, essa riqueza que eles têm, que a Ana falou durante o projeto, nós falamos sobre isso. É preciso que isso seja visto, às vezes está na legislação, mas na figura do inspetor que chega no município, isso ainda
não chegou. Então, isso precisa ser trabalhado, porque não adianta a gente ter uma legislação nacional se os locais também, os fiscais locais ainda não assimilaram isso. Então, é um processo grande ainda que a gente tem a percorrer, porque se esses fiscais que chegam no local não tiverem isso, a gente não atinge os pequenos. E essa legislação acaba beneficiando aqueles, os que conseguem chegar, os grandes, ou outros produtores que são artesanais, mas que estão, por exemplo, alguns urbanos. É legal também que essas pessoas cheguem a um novo mercado, mas aí eles vão abocanhando esse mercado, até a indústria pode abocanhar, porque a gente sabe, né, gente, que conceitos e o capitalismo ele é recheado de exemplos que nos mostram o tempo inteiro que até a Coca-Cola pode ser verde, pode ser orgânica. Então, não é simplesmente a gente ter uma legislação, a gente tem que ter esse cuidado de fato, se ela está sendo inclusiva, se ela chega lá na ponta dos produtores, né, nos mercados locais. Então, é essa a nossa questão e que nós colocamos em 2 artigos que nós fizemos sobre o selo arte, que estão disponíveis lá na página do Slow Food Brasil. Eu acho que com isso a gente consegue, pelo menos essa questão, outras pessoas se manifestaram aí, não sei se é isso ainda. É isso, gente. A gente, reforçando, a gente está gravando e aí vai estar disponível, né? Essa apresentação estará disponível nos ambientes do Slow Food, provavelmente no site. A gente vai ainda ver e informa para vocês, mas temos a página lá no site Slow Food Brasil, uma coluna do GT Queijos. Convidamos, inclusive, para vocês acessarem o site do Slow Food Brasil, que é novo, um site que foi totalmente reformulado. Lá tem todo o histórico da atuação do movimento como um todo também, não só do GT Queijo. E é isso, gente. Agradecer pela... Tem o histórico do GT, né? Tem o histórico do GT, tem o mapa com os queijos, tem o manualzinho de degustação de queijos e esses artigos que a gente vem produzindo e colocando lá, disponibilizando. É isso. Então, um abraço, se cuidem, né? Obrigada, né? Obrigada a todos pela participação. Alex, Nino, pela audiência. Denise, Jéssica. Jéssica não comentou nada, mas está aqui. Cristina também, enfim. Obrigado a todas e todos.